Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Dimitri Lopes, eu sou staff de arquitetura de software aqui no Venturus. Staff são cargos que foram criados recentemente, são cargos técnicos de alta patente, como diz o João. Eles vêm depois do nível especialista. Essa é uma novidade do Venturus para a gente entrar nessa área técnica com bastante força. E falando de carreira técnica, falando de técnico, né, vamos falar um pouquinho hoje de carreira técnica com IA. Essa mistura aqui do conteúdo que a gente tem no livro, que está sendo, nesse momento, impresso, com a IA. Né? Qual a relação que isso tem? Né? Quando a gente fala de IA, a gente pensa muito em processos e etc. Mas aqui é um foco nas pessoas. Qual é o impacto da IA no conteúdo desse livro? No que as pessoas, no desenvolvimento das pessoas e como elas podem embarcar nisso aí. Tá? A gente está vivendo hoje esse mundo doido da IA generativa, e a palavra disrupção não é um exagero nenhum, por conta de como as coisas estão acontecendo. Então vamos entender um pouquinho como navegar, essa é a ideia dessa palestra, e entender como as funções técnicas do Venturus se alteram, developer, tech lead, architect, como é que eles estão se alterando e vão se alterar com a IA. A agenda de hoje aqui é mostrar o que causa impacto de verdade, não é blá blá blá, orientação prática para os profissionais e uma ideia aí de como é que essa evolução pode começar. A primeira coisa que eu queria dizer, ou talvez os meus colegas que conhecem mais de IA que eu aí vão comer meu fígado, é com relação ao que é IA e o que não é IA, mas eu acho que eles vão concordar. Eu vou falar IA várias vezes nessa apresentação, mas quando eu falo IA, eu estou me referindo à IA generativa. Traduzindo nos meus termos, nas minhas palavras, é um modelo preditivo de token. Não tem inteligência dentro disso. O que existe é a inteligência de quem montou. Né? Pelo menos na minha opinião, é de quem montou essas ferramentas incríveis, essa tecnologia fantástica. O que eu quero dizer com isso? A consequência de ser um modelo preditivo é que ele é influenciado por estatística, o que quer dizer que o ser humano precisa supervisionar o resultado, porque tem a chance, né, de sair alguma coisa diferente do que se previa. O que mudou com IA no mundo de hoje? Já mudou. Né? Não vai mudar, já mudou. A IA acelerou a execução das coisas. Né? E isso tem alguns efeitos. O primeiro efeito, tarefas repetitivas perdem valor. Ou seja, não faz menos sentido, né? Faz menos sentido o ser humano fazer tarefas repetitivas. A máquina pode fazer mais rápido. E a IA também mudou a definição do que tem mais valor para o humano fazer. E a interpretação que a gente faz é que o ser humano tem valor quando ele está fazendo atividades que orquestram agentes ou ferramentas ao redor dessa tecnologia chamada IA. E junta tudo com isso a questão da senioridade. A gente tinha critérios para senioridade, por exemplo, profundidade técnica, conhecimento técnico. Agora a gente tem, junto com a senioridade, para a gente julgar a senioridade de um profissional, a capacidade dele criar novos fluxos, dele redesenhar o fluxo de trabalho. Nós vamos falar disso mais para frente. A estrutura clássica da carreira técnica que a gente tem no Venturus é essa aqui. Júnior, depois do júnior pleno, sênior, especialista, staff. Esses são os nossos níveis. Né? Tem o staff sênior depois também. Então o staff ele representando tudo. A IA ela não vai eliminar essas camadas, mas ela redefine os critérios para as pessoas alcançarem essas camadas ao longo do tempo. Então, um especialista vai ser um cara no futuro, não que tem profundidade técnica apenas, ele já consegue ser um orquestrador dessas ferramentas de IA. Para ficar um pouquinho mais profundo ou mais específico, o que mais perde valor com a presença da IA? Trabalho repetitivo, código bruto como entregável do colaborador. O colaborador não entrega, o desenvolvedor não entrega código bruto, ele entrega software, ele entrega comportamento, né, de um sistema. Conhecimento superficial baseado em decoreba perde valor porque talvez um tempo atrás, um profissional que fez um curso de 5 horas de React, ele valesse numa certa circunstância. Mas hoje, com a IA, qualquer desenvolvedor júnior vai ter à disposição dele um conhecimento muito maior em React do que se consegue em 1 hora de curso. Então, conhecimento superficial não vale mais nada. E arquitetura improvisada. Isso aqui não é uma crítica à arquitetura improvisada. A arquitetura improvisada é um recurso.
A gente tem várias ferramentas no mercado hoje, eu vou citar algumas delas e dizer que elas têm valor, mas, por exemplo, V0, Lovable, os assistentes de IDE, por exemplo, o Cursor, que é uma própria IDE, ou então o GitHub Copilot, todos esses que têm o potencial de gerar código funcionando a partir de um prompt simples, o que eles vão criar é um sistema possivelmente funcional, mas a arquitetura é improvisada, isso não escala, o que não significa dizer que não é útil. Mas o desenvolvedor que gosta de fazer aquela POC rapidinho, aquele sistema rapidinho, não precisa mais que você ponha a ferramenta para fazer. Né? E o que ganha valor com a IA? Né? O que vale a pena o ser humano fazer? Ter domínio profundo de fundamento em arquitetura. Sem isso, o que acontece é que o profissional não consegue orquestrar. Porque se o cara coloca uma IA, um modelo preditivo de tokens, para gerar o código-fonte de um projeto, e ele não imaginar como é que aquele código fica depois de pronto, significa que a IA vai gerar qualquer coisa ali para ele. Então, ele precisa pensar em design, ele precisa pensar em arquitetura, ele precisa pensar em como esse código está organizado. Então, o domínio é importante para ele enxergar, para ele prever, né, e poder usar a IA com sabedoria. Pensamento crítico para revisar o que a IA escreve. Ela vai gerar muita coisa. Essa que é a ideia. Mas tem que olhar aquilo com cuidado. E uma das coisas importantes com relação ao domínio profundo é que, na hora de aplicar esse pensamento crítico para as coisas que a IA gera, a gente tem que estar atento às nossas zonas de sombra, aquilo que a gente não sabe. Então, mesmo um profissional experiente, ele tem zonas de sombra. E a IA vai gerar coisas naquelas zonas de sombra. Ele tem que ter esse feeling de entender que ali pode ter um problema. Qualidade, teste, segurança, robustez. Nós vamos gerar muito mais código automaticamente. Nós vamos gerar documento automaticamente. Tem que ter uma preocupação escalável com qualidade. Mas falando especificamente das funções que a gente tem, e o que, de forma mais específica, significa. Developer é uma das funções que a gente tem, é a mais comum, é o profissional que mais coda, e sendo o profissional que mais coda, ele deixa de ser um produtor de código e passa a ser um operador crítico de assistentes de IA, ou sistemas assistidos por IA. Por quê? Porque não cabe mais, talvez não caiba mais há muito tempo, o desenvolvedor ser um editor de código, um editor de texto. Isso é muito lento, é muito caro para um desenvolvedor. É muito caro para um desenvolvedor ficar editando texto. Mas a gente não tinha essa tecnologia, pelo menos não de forma popular, até o final de 2022. Agora a gente tem. Então o desenvolvedor ele não é mais um editor de texto, ele não é mais um escritor de texto. Ele é um operador de sistemas que produzem esses textos. Então, ele coloca entradas, as saídas, né, e parametriza. Para isso, ele precisa conhecer, abre aspas, engenharia, fecha aspas, de prompt. Ele precisa entender como influenciar o cerebrinho estatístico das IAs, das LLMs, porque elas são modelos preditivos de token. Elas não pensam. Revisão crítica de código e também esse foco em validação. Então, se o developer é o cara que mais coda e muito código vai estar sendo produzido, ele passa a ser o responsável por ter estruturas escaláveis para que esse código não saia do controle. Tá? Então, qualquer linha de código que rode tem que ser testada de alguma forma. E uma dica, né? Como é que vai revisar mais código? Como é que vai se revisar se a IA gera tanto código? Como é que eu vou arrumar tempo para revisar? Usa a IA para revisar também, né? Simples assim. E o Tech Lead, como é que muda? O Tech Lead ele é o maestro, né? Como se fosse um maestro de uma orquestra. Ele está ouvindo tudo, ele está olhando tudo, ele dá uma olhada feia aqui, dá um elogio ali, mas ele está enxergando como as partes conversam. Então, o papel dele é introduzir IA no fluxo. Porque se a gente introduzir IA localmente em algumas coisas, vamos fazer código com IA. Isso é muito limitado. O papel do Tech Lead é entender como é que a IA se integra de uma forma mais ampla no processo todo. Aí ele consegue colocar checklist, ele consegue adicionar qualidade, previsibilidade, que é o grande papel do Tech Lead, né?
Ele pode fazer checklist, templates, processos, automações. O que ele vai garantir é que o time possa acelerar, produzir mais código e continuar estável. O último que eu vou colocar aqui, esse Architect, que é a minha função, possivelmente é uma das que vai ter menos espaço para o uso da IA. Porque praticamente 80% do trabalho do arquiteto de software é pensar. É pensamento crítico, né, Marcelo? Então, a chance são de que a gente não vai conseguir introduzir muita coisa. Não no trabalho do arquiteto, né, mas o trabalho dele de introduzir IA em outras coisas, com certeza. O trabalho do arquiteto é olhar trade-offs. Foi a única palavra que eu coloquei em negrito. Qualquer decisão que a gente toma em software, em qualquer coisa na vida, envolve escolher benefícios e aceitar malefícios. Não existe, não tem para onde correr. Talvez, de formas inovadoras, se consiga benefícios com malefícios amenizados, mas sempre há malefícios e benefícios. E o papel do arquiteto é conseguir equilibrar isso. E nós especialistas e staffs, vamos estar olhando de uma forma cross, de uma forma olhando os projetos e ver o que eles estão criando que pode ser reusado, criar coisas que sistemicamente façam sentido para o Venturos. E aí eu solto uma ideia que eu tive esses dias. A gente está falando muito de eficiência operacional. A hora que eu olho esse slide, eu não penso em eficiência operacional, eu estou pensando em ganho de escala. É isso que a gente precisa, ganho de escala. O Venturos está grande, e eu não sei nem se cabe isso na palestra, mas isso aqui habilita ganho de escala. Só que até agora falamos muito de automação, de tarefinha, não sei o quê, só que agora é aqui que o bicho pega, de verdade. É aqui que a gente muda e coloca esse papo no outro patamar. A Gartner divulgou esse trabalho aqui faz 1 ano, né, o Marcelo compartilhou conosco. Vou traduzir ele, e ele significa o seguinte. Segundo a Gartner, a maior mudança não é a automação. Nós falamos até agora, desde o começo, da automação. Vamos automatizar a tarefa, vamos automatizar a geração de código. A disrupção real é a criação de novos fluxos habilitados por IA. Tudo que eu vou falar daqui para frente tem a ver com isso. Porque isso vai transformar como as equipes trabalham. O trabalho ele deixa de ser linear. Essa é uma das coisas que dá para visualizar já acontecendo. Então, antes do Manifesto Ágil, nos anos 2000, a gente tinha o Waterfall. Então, a gente tinha uma grande fase de requisitos, uma grande fase de design, uma grande fase de codificação, uma grande fase de testes. Aí, muitos projetos estavam falhando porque a velocidade com que o software precisava ser alterado não era suficiente para acompanhar o ritmo em que as empresas estavam se alterando para acompanhar o mercado. Aí criou-se o Manifesto Ágil nos anos 2000, e vamos fazer mini waterfalls, que é o que a gente faz hoje. São pequenos pedacinhos. Tem que continuar fazendo requisito, design, codificação. Com a IA, talvez a gente consiga, e provavelmente o que a gente vai fazer, é interconectar todas essas fases. Então, a gente começa levantando requisitos, aí eu faço o design. Aí eu começo a codificar esse design. Na hora de codificar, de codificar a funcionalidade, eu percebo que tem um requisito que está inconsistente. Isso já gera uma alteração em requisitos, automaticamente. Estou olhando, né, no estado da arte. O código vira teste. O teste falha e fica aquela zona escura. Né? É bug ou não é? É mudança de requisito. Isso altera requisitos. A codificação acabou adotando alguma coisa diferente durante o trabalho. Isso gerou uma diferença de design e arquitetura. Isso é atualizado automaticamente. Então, essa é uma forma. Esse grafo entre as etapas, o Tech Lead vai estar arquitetando isso para fazer sentido. Mas a gente também provavelmente vai ter etapas paralelas acontecendo. Então, a coisa se mistura como um todo. Nós estamos aprendendo tudo isso, né, como fazer, mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Os profissionais seniores, eles vão se tornar orquestrador de fluxos. É isso que acontece quando a gente senta para fazer vibe coding. Vibe coding não é codificação profissional, mas é isso que ela faz, orquestrar. Quanto mais... Eu poderia tentar orquestrar, ser maestro de uma orquestra, não sei como é que ia sair.
Então, o Vibe Coding segue essa mesma linha, né? O que o orquestrador faz? Conectar tudo. IA, ferramentas, pessoas, processos, de uma forma que faça sentido, que seja produtivo. Decidir quando é que o humano entra, quando é que o humano sai desse fluxo. Entender como automatizar, como integrar fluxos. Os processos eles se tornam vivos, né? Por questão de tempo, eu vou dar uma acelerada e ler só esse último ponto aqui com relação à revisão de código. Eu, da Loca, como staff, a gente tem conversado com vários projetos e a gente já tem pessoas implementando essa coisa do processo vivo, que é, por exemplo, a IA avalia se o humano revisou bem o código, a parte humana da revisão de código. E ela aponta isso para o Tech Lead entender que tem uma barreira ali que não está funcionando bem. Deixa eu pular aqui. Vou falar de coisa prática aqui. Nesses últimos 7 minutinhos e meio, falar do que é prático para qualquer profissional, desenvolvedor, QA, designer, seja Tech Lead, seja architect, seja developer. Tá? Identificar ou escolher uma função central. Listar 3 competências, debruçar nessas competências e entender, extrair dali um novo fluxo de trabalho, criar um novo fluxo de trabalho com IA e fazer propaganda, né? As funções são essas, mas não limitados a, né? Isso se aplica a qualquer carreira técnica. Eu vou dar exemplos aqui do que eu conheço, tá? Que são desenvolvedores. Um desenvolvedor listando as suas competências críticas. Teste de unidade de integração end-to-end. É aquele ali que roda na IDE mesmo para ver se está tudo funcionando. Design de software, código limpo. Tech Lead olha para processo, previsibilidade e uma conformidade com a arquitetura dos componentes. Que novo fluxo o desenvolvedor poderia criar, olhando para o que ele faz? Gerar teste automaticamente. Ele faz o código, não sei como, talvez com IA, talvez sem. O código é gerado, o teste é gerado automaticamente, a validação roda, e isso já é integrado na pipeline se passar, por exemplo. Ou fazer uma refatoração assistida. Um dos maiores terrores do desenvolvedor é o que a gente chama de débito técnico, que são aquelas funcionalidades desenvolvidas um pouquinho com pressa e sem muito cuidado e organização, que incomodam o desenvolvedor ou atrasam o desenvolvimento. O desenvolvedor poderia criar uma forma, ao invés de ficar todo, mas o meu PO não deixa eu incluir débito técnico no sprint. Cria alguma forma de que essa automação, essa refatoração seja feita com mais velocidade, que haja uma identificação, né, de um code smell, que eles falam, durante a codificação, uma barreira. Né? Existem formas. Tech Lead. Criar um checklist de revisão de commit validado por IA. Aí ele consegue ver se o desenvolvedor está realmente fazendo as verificações humanas que ele precisa. E até se a IA está fazendo a verificação que ela precisaria fazer. Né? A IA é muito boa para gerar coisas, mas ela é particularmente melhor para classificar coisas. E o Tech Lead também pode criar prompts do projeto que ele pode distribuir para o desenvolvedor não precisar ficar recriando. Prompts ou agentes. A gente tem isso hoje dentro das IDEs, que são agentes, para não ter que ficar repetindo prompt. Prompts são agentes especializados ali. O Tech Lead pode trabalhar com isso. E é importante gerar, depois de criar um fluxo, experimentar, gerar impacto visível. Né? Quem não é visto não é lembrado, e a gente não perde a oportunidade de aprender com os outros também. Experiência prática, sem ideias, sem opiniões. As coisas que eu estou trazendo aqui nesses slides, raríssimas são ideias, são todas que a prática me levou a comprovar. Então, coisas simples como templates de testes com IA, um conjuntinho de prompts que funciona bem no dia a dia, não só para gerar código. Por exemplo, para pegar a transcrição de uma reunião e gerar user stories a partir daquilo. Ou gerar até um desenho de arquitetura a partir daquilo. Contar numa talk interna, no time, na conta. Fala para o parceiro, para o cliente, ou dentro do Venturos como um todo. 10 minutinhos é o suficiente para, de cabeça, já contar uma historinha. E o importante é experiência prática. Né? Compartilhar a experiência prática, que a gente está cheio de opiniões em rede social, na internet, e ninguém dá conta mais. Então, para fechar, a gente fala
no ano passado a gente falou várias vezes, esse ano também, né, que a IA não vai substituir o desenvolvedor, né? Quem vai substituir o desenvolvedor é o desenvolvedor que se adaptou à IA. E indo além nisso, a IA ela não destrói carreiras, mas ela destrói fluxo ultrapassado. Quem estiver só com fluxo ultrapassado vai perceber que vai ficar obsoleto com uma velocidade muito alta. Na minha modesta opinião, fazer código só com edição de texto, isso é extremamente ultrapassado. E quem criar novos fluxos, quem entender como liderar esse processo de criar novos fluxos, não vão ser todos que vão ter iniciativa, mas todos podem seguir. Quem liderar vai também ser valorizado. E o futuro, com certeza, pertence aos profissionais técnicos que sabem redesenhar o trabalho com o uso da IA. Acho que essa é a mensagem mais importante. Como é que a IA vai mudar? Bom, não estou nem usando o GPT ainda. Eu estou para trás? Não sei. Talvez se alguém que não está usando o GPT, mas tem olhado para os fluxos, pelo menos entendeu na teoria como a IA funciona, e está tentando, ideando novos fluxos, esse tipo de profissional está na frente, né? Mas eu recomendo fazer cursos de engenharia de prompt, entender como isso funciona e praticar bastante. Eu comecei a estudar IA, acho que junto com a concepção desse livro, quando eu comecei a escrever, eu e meus colegas. E não foi fácil aprender a dominar. Depois que eu aprendi a dominar, eu consegui até ensinar, mas o desafio individual de se compreender como usar a IA, ou pelo menos como começar, é um desafio bastante que requer horas, requer esforço, não é rápido, então tem que deixar entrar no dia a dia. E é isso que eu tinha, gente. Obrigado, espero que com isso eu contribua para a carreira do pessoal técnico, não só desenvolvedores, que é a minha carreira, mas as outras também. Tentar jogar uma luz aí nesse futuro, né? Mas essas informações são informações que eu curei com bastante cuidado, né? São informações bem escolhidas e seguras com relação ao que vai ser o futuro da nossa profissão. Sem barulho de rede social, né? Isso aqui é a verdade nua e crua, na minha opinião. Obrigado, gente.